Ciro, que já está aqui do meu lado. Corta para o Ciro, para cá. Aí. Professor Ciro. E também do meu lado aqui está a professora Ana Carolina Beltrão, que está aqui também com a gente para debater esse assunto. É uma dificuldade, viu? Já começa com o professor Ciro. Bom dia, professor, finalmente! Bom dia, Adson. É um prazer estar com você, com a professora Carol. Quero dar um abraço fraterno para os nossos ouvintes e dizer também que lá no cinema, como aqui no programa Educação, é um momento de relaxamento. Só que lá as pessoas veem uma tela. Aqui só é possível a audição, mas quem tiver internet entra no YouTube. E na TV também. E na TV, nós estamos na TV, vai assistir em tempo real as reflexões que nós estamos fazendo aqui. Muito bem. Deixa eu dar bom dia à professora Ana Carolina, que já tive a oportunidade de entrevistar no Antena Tarde. Professora, seja bem-vinda para esse debate. Bom dia, Adson. Bom dia, professor Ciro, Jerônimo, os colegas aqui da técnica. É uma satisfação, é enorme estar aqui com vocês essa manhã. Olha, o assunto é polêmico porque a gente vê essa dificuldade, demais, gente, né? Os alunos talvez não saem preparados no ensino médio, talvez a demanda é muito grande, professor Ciro. Só um instantinho, Adson. Pois não. O problema não é no ensino médio, o problema é na universidade. Existe uma pesquisa feita pela professora Alda Judite Alves, que está publicado num livro da Bússola do Escrever, e nesse livro, o conjunto de professores que dão aula no conjunto de pós-graduação do Brasil, eles vão ser uníssimos. 70% a 80% de teses e dissertações no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul são de péssimas qualidades. Nós não estamos falando do ensino médio, que acontece o mesmo problema. Mas é isso que eu queria falar, porque se você prepara o aluno no ensino médio, você com certeza tem um avanço muito grande da universidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Há uma diferença que a Paula Carlino sublinha, não é? Que não há essa continuidade, não é preparando o aluno no ensino médio que ele vai ser bem preparado na universidade. Se ele saber ler e escrever no ensino médio, ele com certeza vai tirar de letra na universidade também. Vai facilitar. Esse é o problema. É que o problema não é saber ler e escrever, não é saber ler e escrever. O problema não é esse. O problema é saber compreender o que se lê. E para interpretar, né? Pronto, compreender, interpretar o que compreende. Então, não é só ler, porque todas as pessoas, quando estão no ensino médio e na universidade, elas sabem ler. Se você pedir para um universitário ler um artigo, ele vai ler. Aí você pergunta, o que você compreende? Aí começa o problema. O problema agrava ainda mais se você pedir para ele redigir um artigo de maneira a evitar o copiar-colar com as suas próprias palavras. Ou seja, a grande questão que a Paula Carlino levanta é o problema da autonomia intelectual. As pessoas não têm autonomia. Paulo Freire vai ter um nome mais simples para isso. As pessoas não sabem falar a sua própria palavra. E veja, isso é bastante profundo. Quando Paulo Freire diz que as pessoas não podem falar a sua própria palavra, a sua própria palavra na área da biologia, da química, da física, da geografia, da administração, da contabilidade, da economia, da história, da arquitetura. Então, as pessoas não aprenderam a desenvolver um raciocínio lógico, crítico, de maneira autônoma. Então, o que a Paula Carlino tem dito é que nós temos um conceito, uma compreensão, uma cultura equivocada. O que é o problema? É que a gente acredita que o aluno, o estudante e os próprios professores se alfabetizam no ensino fundamental. Eles aprendem, a ler e escrever lá no ensino fundamental. O que a Paula Carlino vai dizer é que todas as vezes que os estudantes ingressam em uma disciplina, por isso que essa mudança da etapa, ela falseia esse problema que a Paula Carlino levanta. Ela levanta o seguinte:
ainda que as pessoas ingressam na universidade, elas têm que ser alfabetizadas nas diferentes disciplinas. E nas diferentes disciplinas tem diferentes autores. Então as pessoas têm também que ser alfabetizadas nos diferentes autores. Por quê? Porque os autores sugerem uma série de conceitos, sugerem uma série de categorias, uma série de ideias, que se você não souber ler essas categorias nessa teoria, nessa perspectiva dos autores, você não consegue fazer a leitura. Então não basta, não é suficiente e não há uma continuidade dos estudantes que ingressam na universidade e que vêm do ensino médio. Da mesma maneira que os alunos que saem da graduação, quando entram na pós-graduação, isso não significa que eles estão preparados. O que acontece é que em cada artigo, em cada livro, nós temos que nos habituar com a linguagem daquele texto. E isso demora tempo. A questão é que a vida tem acelerado o nosso tempo. Nós aumentamos a velocidade das possibilidades de nós existirmos no mundo conforme as tecnologias. Ou seja, aquela ideia que o Frederick Taylor desenvolveu na ciência da administração, a ciência da administração, né? Um livro bem pequeno, né? Que a competência e a eficiência pressupõem o controle do tempo e movimento, aí desencadeou todo um processo que é de diminuir cada vez mais a diferença dos tempos específicos de cada atividade e uniformizar. Então, por exemplo, a partir da primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, um pensador, né, elaborou um livro em 1908, que foi o currículo. O nome desse autor é Bobbitt. Esse autor pensou em uma forma de organizar a escola conforme a empresa. Então, você tinha as indústrias fordistas, que tinha a esteira, e elas produziam sequencialmente. Essa lógica de produção foi transplantada para a escola, para a educação. Só que a escola não funciona conforme funciona uma empresa. Mas assim foi feito. De 1870 e 1940, houve uma reforma de educação nos Estados Unidos, né, que gerou uma crise na educação. E essa crise na educação americana, e que depois da Segunda Guerra Mundial foi implantada em todos os países, e para implantar tiveram que fazer as ditaduras militares, que a gente conhece bem. Então, essa autora, que é Hannah Arendt, ela vai dar um depoimento fantástico. E eu queria fazer uma leitura rápida para a gente conversar com a Carol. Ela vai dizer assim, eu vou fazer isso em 5 minutos. Ela vai descrever a crise da educação americana. E olha o que vai acontecer de 1870 a 1944 nos Estados Unidos, a tentativa de transformar o funcionamento da escola como o funcionamento da empresa. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que se reorganizou a escola para a escola ser produtiva, ter meta, competência, eficiente e ter resultados. Então é isso que eu estou falando. Quando você faz isso na escola, você gera uma série de consequências. Você tem que reorganizar a escola e gera uma série de consequências. A Hannah Arendt, ela vai discutir 3 ideias básicas que vão ser consequência desse problema. Eu só vou ler a segunda ideia básica. Ela vai dizer o seguinte: a segunda ideia básica, a tornar em consideração na presente crise, tem a ver com o ensino. Sob influência da psicologia moderna e das doutrinas pragmáticas, a pedagogia tornou-se uma ciência do ensino. A pedagogia tornou-se uma ciência do ensino em geral, a ponto de se desligar completamente da matéria de ensino. O professor é aquele que é capaz de ensinar qualquer coisa. A formação que recebe é em ensino e não no domínio de um assunto particular. Como veremos adiante, esta atitude está naturalmente ligada a uma concepção elementar do que é aprender.
Para além disso, esta atitude tem como consequência o fato de, no decurso dos últimos decênios, a formação dos professores na sua própria disciplina ter sido grandemente negligenciada, sobretudo nas escolas secundárias, porque o professor não tem necessidade de conhecer a sua própria disciplina, conhece frequentemente que ele sabe pouco mais do que os seus alunos. O que daqui decorre é que não somente os alunos são abandonados aos seus próprios meios, como ao professor é retirada a fonte mais legítima da sua autoridade enquanto professor. Pense-se o que se pensar, o professor é ainda aquele que sabe mais e que é mais competente. Isso tudo foi destruído com essa reforma dos Estados Unidos. O professor não autoritário, que não tem uma autoridade intelectual, contando com a autoridade que a sua competência lhe pode conferir, queria abster-se de todo o autoritarismo. Deixa ele de poder existir. E aí, para concluir, foi uma moderna teoria da aprendizagem que permitiu à pedagogia e às escolas normais desempenhar este pernicioso papel na atual crise da educação. Essa teoria é a aplicação lógica da nossa terceira ideia básica. Que ideia básica é essa? Durante séculos, sustentada no mundo moderno e que encontrou a sua expressão conceitual sistemática no pragmatismo. Essa ideia básica é a de que se não pode saber e compreender senão aquilo que se faz por si próprio. A aplicação à educação desta ideia é tão primitiva quanto evidente. Substituir, tanto quanto possível, o aprender pelo fazer. Considera-se pouca a importância que o professor domine a sua disciplina, porque se pretende compelir o professor ao exercício de uma atividade de constante aprendizagem para que não transmita um saber morto, mas demonstre constantemente como se adquire esse saber. A intenção confessada não é a de ensinar um saber, mas de inculcar um saber fazer. Aí o empreendedorismo deita e rola, né? O resultado é uma espécie de transformação das instituições de ensino geral em institutos profissionais. Tais institutos tiveram grande sucesso quando se tentava aprender a conduzir uma viatura, cozer uma máquina. Ou, mais importante ainda, para a arte de viver, comportar-se bem e em sociedade ou ser popular. Mas, sublinha a Hannah Arendt, mas revelaram-se incapazes de levar as crianças a adquirir conhecimentos requeridos por um programa de estudos. Ou seja, não é? Desde a primeira metade nos Estados Unidos se tentou um tipo de educação que transformou os estudantes em robôs. Ou seja, a pedagogia bancária, a informação, ela foi imposta no lugar da formação. Ou seja, o professor, pouco importa ele saber o conhecimento profundo da sua área. O que importa é ele transmitir o que os alunos vão fazer. Ou seja... O perigo está aí. O perigo está aí. E aí o perigo está aí, vai aparecer num livro em 2007, que foi publicado no Brasil em 2011, e esse eu só vou mostrar a capa, né? Escrito por Diane Ravitch, A Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano. Isso em 2007. Então, esse modelo de transformar a escola em empresa está falido. A escola é um momento de tempo livre, é um momento de reflexão, é um momento de nós trabalharmos as nossas espiritualidades, as nossas almas, ou seja, é um momento de nós reliteraturalizarmos a nossa mente. O estudo, que é mais importante do que ensino, é fundamental para desenvolver as disposições psicológicas da criatividade e da sociabilidade. Essa teoria ainda é vigente, é ela que dá margem à criação da prática de ensino, da prática superior à teoria, que essa dualidade entre a teoria e prática é completamente falsa. Nós precisamos da prática para fazer. Quantos professores e quantos alunos, né, entram na universidade para aprender uma técnica, porque é aquilo que faz com que ele se insira no mercado de trabalho, que impera o desemprego, mas ele quer aprender a fazer alguma coisa, ele não quer estudar, ele não quer ler, eu quero aprender a fazer isso, e isso
né? É uma ideologia que não deu certo. A parte técnica, no caso. A parte... Veja, não é a parte técnica. A parte técnica é porque uma... Você, quando faz a parte técnica sem a teoria, não. fica nessa... Sim, então eu não gosto de usar a parte técnica, mas é uma outra palavra, é o tecnicismo. É a técnica pela técnica. Boa. O tecnicismo e não a técnica, o saber fazer, tem imperado, não é, no mundo a partir dessa experiência americana. Tudo está perdido? Claro que não está perdido. Em 2003, o Larosa publicou um livro Estudar a Estudar, pela editora Contexto. Os editores não queriam publicar o livro com esse título, porque não é vendável, não vai comercializar. Então, se travou uma luta dentro da editora para se publicar um livro que tivesse impresso no título O Estudo, não é? E aí, junto com Larosa, se criou um grupo de estudos entre argentinos, brasileiros e espanhóis, e nós temos, então, acesso a um conjunto de livros, não é, que vai ser publicado pela Autêntica, que vai recuperar a escola como o lugar do tempo livre, o lugar onde que nós vamos exercitar espiritualmente os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa solidariedade, ou seja, uma escola como ela era vivida pelos gregos, não é? A escola como um meio de libertação, como uma possibilidade dos homens e das mulheres conquistarem a tranquilidade da alma. Ou seja, o estudo é um exercício espiritual, mas também é uma terapia. E isso nós esquecemos, porque nós associamos, quando pensamos estudo em escola, a mercado, qualificação profissional. Então tem um conjunto de autores, né? Esse livro aqui do Marcelin e Simons, Em Defesa da Escola, uma questão pública, que aí entra o problema da administração pública em relação à organização de uma escola que tenha comprometimento com o público. Não é? Ninguém está dizendo que é contra a qualificação profissional e a importância das pessoas se inserirem na sociedade e serem produtivas. O que nós estamos dizendo é que nós, professores e estudantes, merecemos ter a liberdade de estudar. Esse é um livro, eu estou concluindo. Certo. Um outro livro... Fala, professor, né? E é muito ligeiro, né? Não, ligeirinho para dar a palavra para minha amiga, que eu tô doido para ouvi-la, né? Eu também. Então estou concluindo. Tem esse outro livro aqui, da Elogio da Escola, que é muito interessante. Tem outro, esse livro aqui, Elogio do Estudo, que também é outro muito importante, Elogio do Professor, e tem um livro aqui fantástico, escrito por um sueco, que é Para Além da Aprendizagem, ou seja, para além da perspectiva educacional, baseado no pragmatismo americano, nós temos uma outra filosofia inspirada em Sócrates, inspirada na filosofia antiga, que recupera e resgata a possibilidade da gente pensar uma outra escola. E uma outra escola, na minha perspectiva, só através do estudo imanente, que é um método que nós desenvolvemos para que nós conquistemos essa liberdade. E esse livro nós vamos lançar no Shopping Park, dia 22 de julho, às 16 horas, na N3. Esse livro foi escrito por mim, por uma série de professores e estudantes. Eu já estou convidando a Carol, não é? E para poder a gente desencadear aqui, fortalecer no Brasil essa perspectiva da omnilateralidade da politecnia. Isso é o que tem o nosso livro aqui, que é A Medida Viva do Fogo. A teoria imanente, deixa eu dar aqui, a teoria e método do estudo imanente. Exatamente. Importante. Agora, depois de fazer essa exposição, eu dou a palavra, nesses minutos que restam, à professora Carol. Muito bem. Quero chamar a atenção que a Rádio Antena 7 tem se destacado no programa Educação não como uma emissora simplesmente de informar, mas também de formar. Formar e informar. Essa é a perspectiva maior desse programa. E para que isso aconteça, nós sempre citamos alguns livros e tentamos contextualizar para os nossos ouvintes entenderem e se situarem dentro dessa problemática. Carol,
A Rádio Antena 7, o programa Educação, é todo seu, meu amor. Deixa eu trazer uma informação aqui sobre o IBGE, que divulgou dados importantes, professora Carol, que a gente vai debater sobre isso. O professor apresentou essa problemática no ensino superior, na graduação e na pós-graduação, e a gente vai ter que apontar agora soluções para essa problemática. O professor trouxe tudo isso e a gente traz aqui dados do IBGE, que em 2022 o analfabetismo recua em Alagoas, mas continua mais alto entre idosos, pretos e pardos. Quase 1 em cada 3 jovens não estuda e nem estava ocupado. É preocupante esse dado do IBGE, professora? Primeiramente, Watson, que aula, né? O professor Ciro, o menino é uma máquina. Dentro dessa perspectiva, eu aqui, conversando com os olhos com o Jerônimo, o quanto que o nosso processo de aprender e reaprender, ele é importante. Eu estou sendo alfabetizada, professor, nesta nova temática, bem breve que o senhor colocou aí, sobre o estudo iminente. Já quero e já vou, viu? Já estarei lá na cabeceira do lançamento do seu livro. Com relação a essa questão do analfabetismo, se a gente for colocar aqui, Watson, infelizmente eu estava vindo para cá ouvindo você falar, meu coração dói. Eu estava até, o professor Ciro tentando me acalmar lá dentro, eu estava bem revoltada, porque não é um problema, a solução todo mundo vai ter. É como o professor colocou aqui, a gente não é só se alfabetizar no letramento, vamos colocar o letramento, né, professor? Não é a questão do letramento, a questão é política pública. A questão é o entendimento daquele cidadão enquanto ser pertencente a um território, o que aquele território tem para construir com a formação e a alfabetização nas diversas áreas do conhecimento. Quando ele é introduzido na escola, ele está com fome, os pais estão em situação, geralmente, de vulnerabilidade. Ele vê a escola como uma fuga, e essa fuga que ele corre, a escola não está preparada, porque, professores aqui, nós não somos psicólogos. A maioria dos problemas que chegam para a gente, desses alunos com essas lacunas, são sociais, e eu não fui preparada, não sou preparada para trabalhar com questões socioemocionais. Então, como o professor colocou, a gente reproduz, a gente foi formado para reproduzir. Então, o que é que nós estamos construindo? Até que ponto nós estamos permitindo que essas pessoas, você está colocando aqui, até 15 anos. Então, até 15 anos, esses alunos são, além de analfabetos, não letrados, professor. Não é isso? É um dado assustador. Não letrados. Agora, por quê? Porque eles são obrigados a quê? A ir para uma linha de produção, obrigados a trabalharem para sobreviverem no mercado, num território público onde eles deveriam estar sendo protegidos, que eles não conseguem. E aí vem desencadeando todo esse processo até a pós-graduação, pós-doutorado e assim sucessivamente. E uma coisa, professora Carol e professor Ciro, que entra na questão de tecnicidade, como o professor Ciro mesmo falou aí, porque ele quer algo que garanta a sobrevivência dele no mercado. Então, o professor, mesmo com aquela bagagem filosófica, mesmo com aquela bagagem de sabedoria, ele vai mais para a parte técnica da explicação de como funciona a determinada profissão, para que aquele indivíduo, aquela pessoa, ela tenha um modo de sobrevivência financeira mais à frente. É esse o que estamos vivenciando hoje nas universidades? O pessoal quer as coisas muito rápido, né? Então, eu quero aprender o curso de graduação, geralmente, em administração pública, por exemplo, são 4 anos. O aluno já quer, no segundo período, trabalhar. Ele precisa trabalhar, mas ele não tem a formação. Ele, além de não estar letrado, está mal letrado, ele adentra no curso e quer, professor, eu preciso trabalhar. Muitos abandonam porque não conseguem conciliar. E aí a gente vai tendo esse abandono no ensino superior. Por quê? Porque ele precisa de não é um conhecimento, ele precisa de uma técnica que permita que ele vá para o mercado e ele atenda ao mercado naquela lacuna tecnológica, naquela questão do tecnicismo que o professor Ciro colocou. Então, a gente não tem como dar isso, porque é um processo formativo. A gente não tem como fazer isso de uma forma rápida. Como a gente vai reverter essa situação? Essa é a pergunta. Difícil, né? Difícil, mas converse, professor. A técnica não é uma coisa só. A técnica não é uniforme. A técnica é plural. Os gregos inventaram aquilo que eles chamam de técnica de si. A técnica de si está relacionado a um processo catártico, de catarse, não é? De transfiguração do ser
de uma coisa numa outra coisa. O que a Carol está sublinhando, eu acho isso, a fala dela, uma fala fantástica, é o seguinte: na escola não se faz formação. Na universidade não se faz formação. O que nós estamos combinando, eu penso que nós estamos convergindo, é que a escola e a universidade é o único momento que os humanos têm para a sua formação. Então, o Estado e o mercado têm que entender que a escola é um momento em que nós temos que ter um tempo para degustar o sabor de literaturalizar e de compartilhar uma cultura. Então, o lugar da escola e da universidade é partilhar o sensível, os sentimentos, as emoções. O trabalho não permite esse tempo. Então, é preciso, ter um lugar, uma instituição que isso aconteça. Então, a escola e a universidade é o médico da alma. É onde o mundo é apresentado para os humanos. E nós temos que ter tranquilidade e persistência para poder estudar. Na voracidade do trabalho e de ser um profissional, reside o problema da neurose do sistema do capital. Então, nós temos que dizer um basta para poder ter a liberdade e o direito de aprender, de estudar, de nós alimentarmos a nossa alma. Sem essa possibilidade, nós vamos formar pessoas neuróticas, pessoas que têm uma tendência muito forte para a violência e pode complicar o processo de uma sociedade inteira. Professor Ciro e professora Ana Carolina, muito obrigado. Queria ter um espaço maior para a gente debater, porque é um assunto tão problemático assim para ser tratado, né? O tempo passa voando. No próximo programa, se a Carol tiver tempo, a gente continua debatendo aqui o mesmo tema. Mas é bacana esse tema, é bacana, é amplo. Professora Carol, muito obrigado. Eu só agradeço, Watson, essa oportunidade e o privilégio de ter estado aqui hoje com o professor Ciro.